Com 2 anos, o meu pai foi assassinado durante uma rusga por um polícia. O polícia não foi condenado. A minha mãe, em Chelas, não é fácil criar 5 filhos. Se teve que se fazer à vida, drogas, é presa. Meus irmãos, miúdos novos, sozinhos, não podiam cuidar de mim e então fui entregue aos tios meus, que não me tratavam bem. Redei de casa em casa, de família em família. Eu era rebelde, traumatizado, ponto final. Depois a tua mãe sai da prisão. Fazia a vida negra da minha mãe. Não conseguia perceber a diferença de mim para os outros, porque é que nós não tínhamos. Hugo Oliveira, dono da Oliveira & Co Consulting, um empresário que transformou a sua vida num sucesso, quando tinha tudo para dar errado. Aqui para te mostrar que a vida pode ter-te dado péssimas cartas, mas que com as escolhas certas podes mudar de baralho e de jogo. O ponto de viragem foi quando um primo meu que estava em França me convidou para ir para a França para as obras. Ganhava bem, mas que não era vida para mim. Eu tinha saudades, eu chorava quase todos os dias. Eu não tinha o amor da minha mãe, então quer dizer, nunca tive amor da minha mãe. Agora que eu tinha a minha mãe por perto, eu vou para a França. Não, eu tenho que me safar aqui. Comecei a trabalhar na Foot Locker, é uma escola brutal. Comecei-me a tornar bom vendedor. Tu quando vais a uma loja, o que é que tu vais comprar? Ténis. Mas passa-te pela ideia que precisas de uma palmilha para conforto, que as ténis são desconfortáveis. Se calhar uns atacadores a condizer, umas meinhas que estão em promoção, um pack de 6 meias, 9,99. E ainda precisas de um impermeabilizante que veio o inverno e para não se o ténis, um bocadinho de autobrilho. Eu tinha uma vontade de ganhar mais dinheiro e precisava muito. Eu transporto em mim os meus sonhos. E os meus sonhos só são possíveis se aquela pessoa levar mais alguma coisa. E eu tenho que lhe mostrar que aquilo realmente faz sentido. Amigo meu, o Flávio, começou a trabalhar no mercado imobiliário, estava-lhe a correr bem. Eu nunca fui invejoso, mas eu via a pessoa e disse, eu também quero. Como é que fazes? Nessa altura já tinha conhecido a Rita, ela também sentiu-me embora. Mas não há salário base, não faz mal, eu tenho aqui o meu salário, eu trabalhava no Sakura. Na mesma altura em que eu tinha apresentado a carta, descobrimos que íamos ser pais. Assustados, fomos tentar perceber quanto tempo era. Quando chegámos lá, o médico disse, mas isto não é 5 semanas, isto se calhar é 6, 7. Quando olhámos, ele já ia na 24ª, 25ª. Depois lá disse 32 semanas, eu são 39, como é que eu em um mês e meio eu vou-me safar? Uau, e agora acabei de me despedir e vou ser pai. Vamos acabar já com isto e eu vou voltar a ser uma pessoa normal. Mas ela disse, não, vais arriscar e vais à luta. Ui, maravilha, vai começar agora. Eu hoje olho para a vida e digo, a vida é espetacular. Se me der saúde, tudo para mim é fácil. O VF é muito sobre termos conversas difíceis. A conversa que hoje vamos ter aqui é difícil, mas são coisas que são importantes serem faladas para aquele que é o objetivo real que nós temos aqui. Este episódio estamos mesmo a falar para aquelas pessoas que se calhar não tiveram muita sorte na vida, que eu digo muito que o início da nossa vida é uma lotaria. Nós nascemos, não escolhemos em que contexto socioeconómico, político, social é que nós vamos crescer, e há pessoas que têm mais sorte e há pessoas que têm menos sorte. Mas eu acredito muito que a vida dá-te opções e a vida é feita de escolhas e na vida nós temos opções. Umas pessoas têm uma lista de opções melhores e outras têm opções piores. E eu queria mesmo hoje falar para as pessoas que têm uma lista de opções má e que alguma vez na vida delas pensaram, não, então eu estou condenado a isto vai ter que ser. E tu és a prova viva de que através das escolhas, tu podes pegar no leque de opções que tens e tu podes expandi-lo e podes criar um contexto de vida completamente diferente daquilo que te foi dado. Eu queria que começássemos por falar, porque tu cresceste em Chelas. Sim, sim. E eu queria que tu me pintasses uma imagem de o que é que isso significa naquela altura, o que é que significava nascer e crescer em Chelas. Eu falo de Chelas com muito orgulho. É claro que na altura em que eu nasci, há 36 anos atrás, era um conceito diferente. Chelas era visto de uma forma diferente. Mas Chelas é rodeado de pessoas boas, pessoas que têm muitos objetivos. Há dificuldades, é verdade, mas são pessoas que precisam de carinho e, acima de tudo, precisam que acreditem nelas. E Chelas eu acho que é um mundo de sonhos, rodeado de pessoas com muitos objetivos e muitos quereres. E precisam só, às vezes, da pessoa certa, da palavra certa, do ombro amigo, para poder ter um bocadinho mais. Chelas lá está, na altura, quando eu nasci, era muitas dificuldades em Chelas, morávamos a maior parte de nós em barracas, tanto é que depois as barracas mais para a frente começaram a ser destruídas e cada um de nós foi realojado, mas eram vidas difíceis. Rara era a pessoa que tinha uma boa vida em Chelas, a não ser da forma menos adequada. Ou seja, muitas vezes tínhamos que seguir caminhos da droga, do roubo. Porquê? Porque precisávamos de alimentar muitas vezes os nossos, não eu, que eu era um jovem, mas eram mães leoas e pais leões, neste caso, que queriam dar mais aos filhos
e havia um facilitismo mais fácil por outros caminhos. E é isso que movimentava, neste caso, as pessoas a quererem, às vezes, caminhos mais fáceis, não porque o sonho delas era esse, mas não. Tinham o sonho de dar mais aos seus. É fácil. E estás a ver as coisas a acontecerem rápido. E tu podes, efetivamente, ter as coisas rapidamente. E sim, muitas vezes eu costumo dizer que nós só vamos atrás das companhias que quisermos. Mas sim, é mais fácil ir atrás das companhias porque todos nós queremos a vida fácil. E leva-nos às vezes ao facilitismo. E qual é o facilitismo? É caminhos muitas vezes apertados. Mas, por exemplo, a mim nunca me disseram faz isto, faz aquilo, não. O que eu fiz foi as minhas escolhas e estava rodeado dos meus amigos, mas não há aquela coisa, não, faz isto porque senão vais ser excluído, nada disso. Como é que é o contexto familiar ali? São famílias muito numerosas que passam por muitas dificuldades e que nem sempre é fácil o dia-a-dia, principalmente mães dizer a filhos que não pode ter alguma coisa. Eu não falo só no Hugo, neste caso, falo no global, porque a maioria das mães e pais são famílias numerosas e nem sempre o salário desses pais chegava para dar uma vida boa aos filhos. Mas, por exemplo, são pessoas muito esforçadas, trabalham muito. É rara a pessoa que nasce as celas, que trabalhe, que não trabalhe muito, não tenha medo de ter 2, 3 trabalhos, 4 trabalhos, o que seja. E lá está, é um dia de cada vez, mas são pessoas que lutam pelos seus objetivos, apesar das adversidades. Tu nasces aqui, neste contexto, é este o contexto que tu tens, e depois, quando tu tens 2 anos, a tua vida muda completamente. Antes de mais, para localizar um bocadinho e falar um pouco acerca, eu nasci no Camboja, o bairro do Relógio, é um bairro conhecido pela droga. E eu com 2 anos vivi uma experiência que é uma péssima experiência, acho que é a pior experiência que alguém pode ter. O meu pai foi assassinado durante uma rusga. Naquela altura era fácil mexer com drogas, mexer com algumas coisas, e houve uma rusga à casa do meu pai e infelizmente foi assassinado nessa rusga e comecei a ter que enfrentar o mundo desde cedo. É claro que com 2 anos não me apercebia nada, não vivi, ou seja, não vivenciei, mas logo aí foi um impacto grande na minha vida. Perder o pai já é mau, então desta forma é uma forma muito traumática para alguns. Mais à frente vamos falar um bocadinho, para mim também foi um bocado um trauma, não naquele momento, mas com o passar do tempo faltava o carinho e a força do pai. O pai ali faz toda a diferença na educação e acredito que isso seja algo que me deu uma força. Mas sim, é difícil nessas condições. E o teu pai foi assassinado por quem? Por um polícia, durante uma rusga. Segundo o que diziam, o meu pai ia tirar qualquer coisa dos boxers, mas o meu pai estava só de boxers, dificilmente conseguiria ter alguma coisa, e ele, para se defender, disparou contra o meu pai. Há certas conversas que dizem que o meu pai andava envolvido com a mulher do polícia e represálias antigas, e o polícia aproveitou-se desse momento para fazer algo que não deveria. Antigamente era fácil. Era como a droga, basicamente não era preciso ser apanhado com droga, 10 ou 15 a dizer que havia droga ali, a pessoa era presa. E lá está, e o polícia não foi condenado, para todos os efeitos foi em legítima defesa, e pronto, infelizmente. Eu por acaso tenho uma curiosidade que é, isso ter-te acontecido, porque muitas vezes há várias pessoas, e não precisam de ser ativistas, basta serem pessoas que tenham um interesse neste tópico, também brutalidade policial, reformas policiais, etc. Teres passado por isto, e isto ter acontecido a uma figura tão importante na tua vida como o teu pai, criou algum interesse especial ou curiosidade especial neste tópico, ou foi algo que tu... Neste tópico, ou seja, da violência policial, porque isto é uma coisa que existe e não é só nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos simplesmente fazem mais barulho que os outros países e as coisas são mais mediáticas, mas existe em todo lado. Não, pessoas boas e más há em todo o lado. Eu olho para um polícia, eu não tenho ódio, não tenho nada. Aquilo foi uma pessoa que, por algum motivo, agiu assim, desta forma. Agora eu vejo os polícias, vejo tudo o que é polícia, bombeiros, como uma ajuda para o nosso país. Aliás, eu tenho muitos amigos polícias e não olho ninguém nem de lado, nem queria aquela coisa, porque um fez, os outros são iguais. Não. Aquilo foi uma pessoa, teve uma má atitude que prejudicou uma família, é verdade,
mas não prejudicou a minha maneira de ver os outros. Eu acredito que há bondade nas pessoas, há maldade em outras, mas não. Eu vejo a polícia como uma vantagem em muitas coisas. Claro que depois há sempre os prós e contras, há coisas boas que eles fazem, coisas más que fazem, mas não olho para eles como uma ameaça, antes pelo contrário, vejo que há um grande benefício. E em Chelas, por exemplo, nós muitas vezes éramos encostados à parede, estávamos sossegados e não é por causa disso que vamos deixar de gostar dos polícias. Não, eles estavam a fazer o trabalho deles, temos que respeitar e vejo os polícias como uma força que é necessária. E eu adoro essa maneira de ver a vida e também partilho a tua opinião. E agora fica aqui com uma curiosidade. As pessoas à tua volta também tinham esse sentimento em relação à polícia? Em relação à minha mãe, aos meus avós, aos meus irmãos, todos eles são pessoas que não olham para os polícias com desagrado. Olham para aquela pessoa e até hoje não conseguem perceber porque é que aconteceu. Foi de livre vontade, fez uma coisa que lhe apeteceu e conseguiu ser impune. Mas não, na minha família são pessoas trabalhadoras e que olham para as seguranças, neste caso para a polícia, e ninguém tem nada a apontar. E É aquela conseguem pessoa, aquilo foi uma distinguir- pessoa, ponto sim, final. aquilo foi uma pessoa. Yeah, porque às vezes também há um pouco de uma narrativa injusta do outro lado, que é assim como nós não gostamos, e eu falo como afrodescendente, não gosto que peguem num comportamento que uma pessoa que por acaso é afrodescendente fez e agora querem pintar a etnia toda. Não gosto que façam isso. Mas muitas vezes, e conheço pessoas que generalizam do outro lado, porque há uma pessoa X com a profissão X ou não sei o que fez X, depois acaba por haver uma projeção e uma generalização que eu acho que é injusta para todos os lados. O maior problema da sociedade continua a ser colocarem todos no mesmo cesto. Não. Cada pessoa é uma pessoa, não é por tu nasceres aqui ou ali que vais ser igual aos outros, e se alguém fez algum mal de uma diferença etnia, de uma nacionalidade, não quer dizer que as outras pessoas sejam assim. Pelo menos na minha vida eu consigo perceber que há pessoas boas e más em todo o lado. E eu vejo que há muita coisa boa em pessoas que são mal faladas, muito a nível de política. Eu não sou adepto de política, gosto de política, mas às vezes há ideias políticas muito extremistas, onde tu apoias algumas coisas que eles dizem e outras que não, porque não posso pôr todos no mesmo saco. Não. Esta pessoa, no teu caso, olha, vim de África. Quantas pessoas de África, trabalhadores imensos, pessoas que eu conheço mais pessoas da África que fazem o bem que fazem o mal. No entanto, a televisão manda para o ar aquilo que quer as massas ouvirem. Por isso eu não acho que são as etnias, nem as nacionalidades, nem seja o que for que fazem as pessoas. Eu acho que a televisão muitas vezes rotula as pessoas e o que é que acontece muitas vezes? O que passa na televisão as pessoas interiorizam e não conseguem fazer a separação. Por exemplo, imagina, isto que me aconteceu a mim, agora vou andar aí à pedrada a todos os polícias. Até um dia que eu preciso da ajuda deles, vou dar pedradas e pedir ajuda? Não, é impossível. Aquilo foi uma pessoa, ok, esta pessoa fez mal, estragou a minha vida, não estragou a vida, deu-me muita força. Era bom ter o carinho do pai, o meu pai ao lado, mas eu tenho a certeza que se eu não passasse por isto, possivelmente não via da mesma forma as coisas. Eu falo pelos meus filhos, o Mateus hoje tem 9 anos, a Clarinha tem 2, aquele miúdo tem uma força e não consegue perceber que nem todos os dias são dias de presentes. Porquê? Porque o pai e a mãe proporcionam-lhe coisas que eu não tinha. Ponto. Eu às vezes queria uns ténis, não tinha, e a dificuldade, até mesmo na escola, aquela vergonha de contar o que é que aconteceu, que não vivia com a minha mãe, que não vivia com o meu pai, era uma vergonha. E eu às vezes a minha mãe, mais tarde quando eu fui morar com ela, a mãe precisa disto, não tenho, e fazer uma guerra em casa, e hoje em dia não. Eu penso, como é que é possível uma senhora a ganhar o equivalente a 550 euros, pagar uma renda, colocar comida em casa e ainda nos dar o bem-estar que ela dava. Isto para mim é matemática da vida, não há hipótese. Não é a matemática não é ir para a escola a aprender matemática, é a matemática que fazia a minha mãe. O que é que tu achas que crescer sem pai faz a uma criança e, em particular, o que é que te fez a ti? Crescer sem pai, para mim, é das maiores adversidades de uma vida, principalmente para a tua mãe, que ela tem que ser mãe e pai. Mas, graças a Deus, que eu acredito que existe uma força maior,
deu os filhos certos à minha mãe, e estes filhos que lutaram por nós, e a minha família, muitas pessoas boas, mas sem dúvida, acho que o maior orgulho que eu tenho é na minha mãe, que foi mãe e pai. Eu no meu ramo, que eu sou empresário, às vezes tenho dificuldade em gerir pessoas da forma mais branda. Porquê? Quando as pessoas me apresentam dificuldades, eu digo, isto não é difícil, isto não é dificuldade. Dificuldade é o que eu passei errado. Porque cada um de nós tem o seu tipo de dificuldades. E o que para mim pode ser muito, para eles pode ser pouco. E o que para eles pode ser muito, neste caso, o que para mim pode ser pouco, para eles pode ser muito. E então não devemos julgar as pessoas, e cada um de nós tem as suas dificuldades à sua maneira. Claro, é como as crianças, o meu filho às vezes, oh pai, não sei o quê, eu não posso ir aqui, e faz as guerras deles, e a dificuldade dele é aquilo. E eu lhe disse, filho, tu tens uma PlayStation, filho, tu tens uma televisão, mas o YouTube não está a funcionar. Mas eu nunca tive YouTube. Mas é engraçado, por vezes a vida é madrasta, mas há boas madrastas, e neste caso acho que a minha vida foi madrasta, mas é uma ótima madrasta. Eu Porque gosto me vou a ser melhor. eu gosto muito da tua maneira de olhar para as coisas. É como se tu tivesses uma lente. Eu acho que todos andamos com óculos de sol, e a lente, nós é que decidimos se queremos uma lente clara, se queremos uma lente escura, e tu escolhes todos os dias ter uma lente positiva. Agora, voltando à história, o teu pai infelizmente faleceu. Agora a tua mãe tem 5 filhos? Neste caso, em termos de filhos, tem 5 filhos. 5 filhos Sim. para criar? Somos 4 irmãos e uma irmã. Pois, a tua mãe, isso tudo acontece, a tua mãe agora tem 5 filhos, pois o que é que acontece? Infelizmente, a minha mãe, passado um tempo, neste caso, é presa. Mais um choque para a vida. E é condenada a 16 anos de prisão. Lá está, estávamos no meio do Camboja, drogas e isso. E depois, derivado a queixas, a fazer. Eu acredito que a minha mãe tenha feito, sim. Não é fácil criar 5 filhos, e eu agradeço a ela tudo o que fez por nós e pelos irmãos espetaculares que nos deu, e todos olhamos para ela com orgulho. Mas derivada a essa questão que ela teve que se fazer à vida, e infelizmente foi condenada há 15 anos. Quanto tempo depois do teu pai ter falecido é que isso acontece? Foi mais ou menos na mesma altura. Olha, basicamente o Hugo perde o pai, a mãe é presa, fica sozinho no mundo com os irmãos. É o enquadramento melhor que eu te posso dar. E agora vou-te fazer a mesma pergunta que te fiz em relação ao pai. O que é que significa para um miúdo, ou o que é que tu achas que faz um miúdo crescer sem mãe? Se me perguntas assim, se eu fosse para a casa das pessoas que mais tarde estiveram comigo, eu não tinha sentido diferenças. Pessoas que me tratavam como filho, não ia sentir diferenças. Ainda há pouco tempo falei com um amigo meu, uma pessoa mais velha, 40 e tal anos, vai adotar 2 crianças, uma de 10 e uma de 8. E eu, se eu fosse para aquela pessoa, eu ia ser muito feliz, porque é uma excelente pessoa. Mas, por exemplo, o que me aconteceu é mais difícil. Porquê? Os meus irmãos também, miúdos novos, sozinhos, não podiam cuidar de mim, e então fui entregue a uns tios meus que não me tratavam bem. Ou seja, eu era o ONS deles. Tu eras o mais novo de todos, tinhas 2 anos? Sim. Os meus irmãos, em termos de diferenças, por exemplo, atualmente eu tenho 36, os mais velhos têm cerca de 50 e qualquer coisa. A minha irmã, o meu irmão, mas era tudo miúdos, e tiveram que se fazer à vida. Tivemos um grande tio que aceitou ficar com eles, e é um pai. Eu olho para o meu tio com orgulho, como é que ele teve tanta força para criar, além da filha dele, criar tantos sobrinhos com a mesma vontade. Os meus irmãos são doutorados. Um dos meus irmãos é doutorado em História, o outro é em Filosofia, o outro não é doutorado, mas é um trabalhador nato. A minha irmã é uma trabalhadora nata. E agora pergunto, quando estamos rodeados das pessoas certas, não há diferença entre pai e mãe. É como a família és tu que escolhes, somos nós que escolhemos. E sinto que o meu tio ali não fez diferenças. Brutal. Podemos ir ver a minha mãe. Eu estava no meu tio, os meus irmãos. Pois, porque vocês foram separados. Separados. Eles foram, mas tu, como eras mais pequeno, é completamente diferente de receber um bebê. Eu, na altura, acho que quem me aceitou até foi por dinheiro, basicamente porque viu ali vantagens. Porque não é normal eu aceitar uma pessoa, e uma coisa é dar-lhe uma palmada, a outra de vez em quando, para lhe incutir ali alguma educação, outra coisa é da forma como era tratado. Mas pronto, eu só desejo o bem a essas pessoas. Eram pessoas que me tratavam com indiferença, tratavam de forma que não era boa.
vocês são 4 rapazes e uma rapariga. Exatamente. A menina ficou numa casa com Exatamente, com uns o tio, tios. sim. Depois os 3 rapazes mais velhos ficaram com outros tios e depois tu ficaste com outros tios. Exatamente. Quanto tempo é que ficaste lá naquela casa? Como Olha, é que é a dinâmica? Não posso dizer que em toda a minha vida, até ao quarto ano, se calhar rodei de casa em casa. Eu também não era um miúdo fácil, não vou dizer que a culpa era deles, não. Mas eu era rebelde. Eu era traumatizado, ponto final, de certeza absoluta. Tinha aquela necessidade de, se calhar, a falta de déficit de atenção, que se chama hoje em dia. Antigamente não, tinha necessidade de carinho e não me davam. Eu tive com os tios, passado um tempo, não me perguntes quanto tempo, fui para outros. A esses levava a porrada de cinto, aquelas coisas todas, pelas mínimas coisas. Mas dava-me a mim, dava à filha, pronto. Era alguém que também não tinha cabeça para ter crianças, basicamente. Depois, entretanto, de família em família, foi então que surgiu a oportunidade. O meu irmão conheceu a mulher dele, a Helena, bem, com uma família brutal. A senhora Aurora e o senhor António, para mim, são super especiais. Passado algum tempo de eu ir e vir com os meus irmãos de vez em quando, porque esse meu tio dava-nos dinheiro para ir à visita da minha mãe. O dinheiro era muito, só podíamos ir de 15 em 15 dias. Íamos ao Pingo Doce, eu conheço bem Tires, pelas piores razões. Íamos para o autocarro, fazíamos o pãozinho, ou seja, para comer qualquer coisa, dava-lhes dinheiro e de 15 em 15 dias íamos lá. E era aí que eu via os meus irmãos e via o carinho e a força que eles tinham. Eu até saudades tinha, que eu ia para a casa do meu tio, eu tinha um irmão que era o Tiago, um irmão assim mais acelerado, estalava-me os dedos, aquelas dores que eles faziam, mas eu tinha muitas saudades disso, porque que eram dores de amor e brincadeiras que eu nunca tinha. E tudo isso foi uma força excelente. Depois, lá está, os sogros do meu irmão quiseram ficar comigo, a senhora Aurora e o senhor António. Que idade que tu tinhas nesta... Olha, naquela altura eu acho que tinha, não quero mentir, mas se calhar 10, 12 anos, talvez. Então estes 10 anos inteiros andaste sempre Saltar a de casa em casa, de escola em escola. Eu posso dizer que o quarto ano, até o quarto ano, devo ter andado em 3 ou 4 escolas. Muito difícil para mim. E se tu achas que, olhando agora para trás, tu achas que isso criou problemas tipo, sociais, relacionais entre ti e as outras pessoas, porque não tinhas uma âncora, não tinhas um grupo de amigos, uma constante? Criou alguns problemas no ponto em que eu era um rebelde e não me deixava ser ajudado. Eu era aquele bicho do mato, o famoso bicho do mato que eu portava muito mal. Eu era uma criança rebelde e faltava aquele abraço. Um amigo agora começou a dar umas AECs numa escola, num sítio que é um bocado mais difícil, e disse assim: tu não vais perceber, os miúdos só querem um abraço no final. E isso para eles faz a diferença. E eu sentia a necessidade desse abraço. Claro que eu me sentia uma pessoa diferente, sem pai, sem mãe. Não ia contar o que é que aconteceu à minha mãe, o que é que aconteceu ao meu pai, mas havia ali uma diferença. Não olhavam para mim como diferença, mas de certeza absoluta, que me notavam que eu era diferente. E depois não é a pior coisa que pode chegar, e hoje em dia vejo que o meu filho não passa por isso e fico bastante contente, que é, sabes, aquela falta de material que às vezes precisas, e nós, tens aqui 3 borrachas, troca. Mas essa borracha não é tua, é da tua colega. Ah, mas tens aqui a borracha. Uma simples borracha nova. Um lápis. Isso faz toda a diferença. E o que nos leva... tiram um lápis daqui, tiram um lápis dali. Mas acho que a única diferença que eu me auto-excluí não foi por querer, foi efetivamente por ser rebelde. Mas é natural. É natural mesmo essa ser a consequência natural psicológica que acontece a uma pessoa. Tu, quando a tua mãe vai para a prisão, como é que fica a tua relação com ela? Tu já estavas-nos a dizer que tu visitavas de 15 em 15 dias com os teus irmãos. Na tua cabeça, 2 perguntas. Uma, como é que eram as visitas? E 2, de que forma é que tu interpretaste aquilo? Porque ainda por cima, tu eras mesmo... uma pessoa com 2 anos é bebê. Como é que o que é que se passava na tua cabeça? Qual era o teu entendimento da tua situação familiar? Eu adorava aquele fim de semana que estava com a minha mãe, e depois a minha mãe é uma força da vontade, força da natureza, porque até lá dentro trabalhava, era carteira, trabalhava no café, e ou seja, aquilo era um momento único e passava muito rápido. Agora se me dissesse assim, até chegar àquele dia, demorava muito. Eu cheguei a estar com ela, a dormir lá na prisão, porque quando és pequeno podes estar com a mãe, eu não sei se foi um dia, se foi 2, mas cheguei lá a passar uma noite.
E era diferente, aquilo era tudo mágico. Sabes, quando a minha mãe começou a vir de precária. Precária é, vejo 2 dias, depois se portares bem, vejo passado um tempo mais 3. Aquilo era brutal, aquilo para mim eram umas férias. E a minha mãe trazia o dinheirinho dela que tinha ganho. Era espetacular. Eu hoje olho para a vida e digo, a vida é espetacular. Se me der saúde, tudo para mim é fácil. Agora, se não tendo saúde é que é muito difícil. A minha mãe era a nossa deusa. Passou-nos, incutiu aos meus irmãos uma coisa que ele, além de ver nas visitas, eles passavam para mim. Eu sentia que não estava lá a minha mãe, mas havia ali a mãe. É aquela voz que faz a diferença. Por exemplo, muitas vezes o que é que dizem? Foi por caminhos apertados, porque não teve escolhas. Se calhar se os meus irmãos fizessem, se as pessoas que estavam comigo, que eu amo, fizessem, talvez eu fosse levado a fazer. Agora pessoas de fora, amigos, nunca tivesse a necessidade. E os meus irmãos também me incutiam, não faças isso. O simples, por exemplo, o meu irmão, eu lembro quando chegava à casa, quando fui para a casa dos sogros dele, queria jogar FM, que era um jogo na altura, e não me deixava jogar, tinha que acabar os estudos dele, e só depois dos estudos é que me deixava jogar. Isto fazia a diferença, não é como tu queres. Tu tens que seguir uma linha condutora. Tanto é que eu depois continuei a portar-me mal, continuei a ser o mais rebelde, um bocadinho maior, mas cada vez mais rebelde, de ser um miúdo rebelde, disparar, desfazer a vida negra a essa senhora Aurora e ao senhor António e às filhas. Foi então que chegou a altura, ninguém consegue ficar contigo, fazes muito mal a toda a gente. Sabiam que era uma pessoa com amor, mas com muita dificuldade, e chegou a altura de ir, falou-se na Casa Pia, cheguei a ser inscrito, e depois disseram que é amanhã, até que o meu tio disse não, tu ficas aqui. O tio que tinha ficado com os meus irmãos, eu criei 3, mas a minha filha eu criei o 4. E assim foi. Mas eu adoro o Sr. António e a Aurora e as filhas dela. Eu infelizmente não tenho mais que o 9º ano e não completei o 9º ano, porque tive que ir ajudar a minha mãe. Depois a tua mãe sai da prisão, que idade é que tu tinhas? Na altura tinha 13 anos, 13, 14 anos. E descreve agora como é que depois chega, tu vais viver com ela e como é que é a vossa dinâmica. És o único filho que vai viver com ela, porque os outros já estavam crescidos. Lembras-te o que era mau, mal comportado? É dobrar. Porquê? Porque eu é como se tivesse começado a morar com a minha mãe agora. Era aquele Hugo de 1 ano. O Mateus, 1 ano, começou agora com os pais. Eu era esse Hugo. Apesar de ter 13, 14 anos, fazia a vida negra da minha mãe. Não conseguia perceber a diferença de mim para os outros, porque é que nós não tínhamos. Lá está, não ver aqueles 600 euros multiplicados por N coisas, e deu uma vida difícil à minha mãe também nos primeiros tempos, mas chegou a um ponto, umas aceitadas de vez em quando, que a minha mãe não papava grupos, pronto. Uma vez que estava-lhe a falar um bocadinho mais alto, agarrasse numa garrafa do cal, se eu não me desvio, levava com a garrafa. Ainda hoje lá deve estar a marca na parede. Mas a minha mãe era mesmo uma excelente pessoa, mas más educações não. Mas eu era mal educado, eu era mal comportado. E qual é que foi o ponto de viragem? Quando é que tu deixas de Ponto de ser... viragem. O ponto de viragem foi quando, efetivamente, eu preciso mudar o chip. Comecei a trabalhar no Pingo Doce, estive lá 1 mês e tal, depois fui para um hotel. Mas o ponto de viragem foi quando um primo meu que estava em França me convidou para ir para a França para as obras. Eu estive lá 6 meses. Ganhava bem 500 euros à semana, mas aquilo não era vida para mim. Eu tinha saudades, eu chorava quase todos os dias. E o ponto de viragem foi, não, eu vou-me embora. Cheguei aqui e disse assim, não, eu tenho que me safar aqui. Eu não tenho cabedal, nem força de vontade para estar em França. Tenho que me orientar no meu país. Foi então que eu comecei a trabalhar. 8 anos na Foot Locker, deves conhecer a Foot Locker. Comecei-me a tornar um bom vendedor. Comecei num part-time, depois passei a um part-time maior. E é uma escola brutal. Pessoas fantásticas que me ajudaram. Mas sim, o grande ponto de viragem foi não querer sair do meu país. Chuva. A malta vê-se aí, queixa-se de Portugal é isto, Portugal é aquilo. Os outros sítios é a mesma coisa, só com mau tempo. Eu não tinha o amor da minha mãe, então quer dizer, nunca tive amor da minha mãe. Agora que eu tinha a minha mãe por perto, eu vou para a França. Não, eu tenho que vir para aqui. Fui para a Foot Locker. E voltaste a morar com a tua mãe?
Sim. Eu tinha lá a minha casa. Na altura, quando a minha mãe saiu, foi-lhe dada uma casa. É uma coisa boa que eu dou valor, é que falamos muitas vezes de certos partidos, mas ao fim e ao cabo a minha mãe teve uma nova oportunidade. E se calhar hoje em dia, se eu ouvir alguém receber uma casa, eu vou dizer, então, mas esta pessoa é presa, agora tem direito a uma casa. Não, esta pessoa tem direito a uma vida nova e veio cheia de vontade para trabalhar. Por isso é que nós devemos respeitar essas pessoas. Sabes que eu não sabia que isso acontecia. Naquela altura conseguimos. Mas é comum? Eu não sabia. Imagina, quando nós vamos das barracas, normalmente para tirarem das barracas dão uma casa. Só que a minha mãe, quando era para sair das barracas, foi para outra casa, uma menos confortável, numa zona que hoje em dia é de luxo, mas antigamente tires. Aquilo para ela não era nada de luxo. E quando ela saiu, conseguiu, porquê? Porque nos tinha a nós, precisávamos da casa e deram-nos uma casa. Ok. Pagávamos uma renda um bocado mais baixa, a chamada renda de custos dados, não é custos acessíveis, é custos dados, que isto agora é acessível a 600 euros. Pagava ao pouco, se calhar 70, 80 euros, nem tanto, mas também ela ganhava só 600. Água, luz, gás, comida, mais alguma coisa, aquilo... Vai rápido, vai muito rápido. Foi uma casa de custos controlados. Mas mesmo assim no prédio, todos os que lá moravam deram-lhes as casas e mesmo assim estragavam as coisas. A minha mãe ao menos saiu com uma vontade fora do comum, trabalhava, esforçava-se e nunca sentiu a diferença. Claro que olhavas para ela, era uma pessoa triste. Apesar dos filhos estarem felizes e concretizados, havia ali um sofrimento dentro, como é óbvio. Uma mãe lutadora que durante 13 anos esteve privada do mais importante que nós temos, que é a liberdade. Mas uma excelente mãe. Isto parece o episódio das mães, mas mãe há só uma. E tu foste para a Foot Locker. Agora quero falar um bocadinho sobre isso. E antes de continuarmos a falar sobre o teu percurso e a tua carreira, tu tornaste um dos melhores vendedores. Sim, na Foot Locker eu era aquele... Trabalhas no Foot Locker de onde? Do Colombo. Ok. Trabalhei 8 anos. Comecei a ser um bom vendedor, a esforçar-me. Foi então que um grande amigo meu, o Flávio Naia, começou a trabalhar no mercado imobiliário. Mas antes de irmos ao mercado imobiliário, lá enquanto trabalhavas, porquê é que tu eras o top vendedor? O que é que fazia de ti um bom salesman? O que é que fazia de mim? Um bom vendedor. Eu não vendia o que a pessoa ia buscar. Eu vendia, fazia o chamado 3 no banco, na altura chamávamos. Eu sempre fui o burrinho atrás da cenoura. E era isso que me fazia crescer melhor, porque assim, eu inflacionava, neste caso, aumentava as minhas vendas com um pequeno produto de limpeza, um bocadinho de atacador, que fica sempre bem, uma palmilha, e eu tinha uma vontade de ganhar mais dinheiro e precisava muito. E é isso que impulsionou, havia a possibilidade de eu conseguir vender alguma coisa a mais que ténis. Tu quando vais a uma loja de ténis, o que é que tu vais comprar? Ténis. Mas passa-te pela ideia que tu com os ténis precisas de uma palmilha para conforto, se calhar uns atacadores a condizer, umas meinhas que estão em promoção, 6 meias, um pack de 6 meias, 9,99, meia como cueca faz sempre falta, e ainda precisas de um impermeabilizante que veio o inverno e para não seixar o ténis, e um bocadinho de autobrilho. Ou seja, nós vendíamos o ténis, a meia nova, ténis novo, meia nova, e uma palmilha para andar de ténis confortável, porque os ténis são desconfortáveis, Air Force são desconfortáveis, então tornávamos aquilo mais confortável. E para finalizar em beleza, um produto de limpeza, o ténis branco tem que estar branco. Eu transporto em mim os meus sonhos, e os meus sonhos só são possíveis se aquela pessoa levar mais alguma coisa. E eu tenho que lhe mostrar que aquilo realmente faz falta e faz sentido. Então era a fome. Exatamente. O que é que te faz mudar? Lá está. Vou pegar no ponto em que um amigo meu, o Flávio, um grande amigo meu, e só tenho lá a agradecer o que ele me ajudou, brutal. Uma pessoa 5 estrelas. Tira dele para dar aos outros, ponto final. Começou a trabalhar no mercado imobiliário, estava-lhe a correr bem, eu disse, mas isto está muito bem. Fato, gravata, está a ganhar dinheiro, é isto que eu preciso. 600 euros não dá para nada. Tu ganhavas 600 euros lá na fotografia. E era bom, porque eu só fazia 16 horas por semana. Se eu disser a alguém, olha, uma part-time de 700 euros, a pessoa diz sim, onde é que eu assino? Mas era pouco, e eu queria mais. Eu era aquele, eu nunca fui invejoso, mas eu via a pessoa e disse, eu também quero. Como é que fazes? Falei com ele, e entretanto ele disse-me, nessa altura já tinha conhecido a Rita, a pessoa mais importante que eu conheci na minha vida. É uma força da natureza e esconde-se atrás de mim, mas eu costumo dizer que sem ela a minha moldura não ficava de pé. E foi então que eu conheci a Rita e disse, não, eu quero mesmo isto no mercado. Ela também se sentiu-me embora. Mas não há salário base, não faz mal, eu tenho aqui o meu salário, eu trabalhava na Sakura.
Eu dou-te a ajuda e o suporte, pronto. Foi então que a Rita começou com os vómitos, com os enjoos. Na mesma altura em que eu tinha apresentado a carta, tinha dado os dias, andava a experimentar o imobiliário, descobrimos que íamos ser pais. Ficámos assustados. Fomos tentar perceber quanto tempo era. Quando chegámos lá, o médico disse, mas isto não é 5 semanas, isto se calhar é 6, 7. Quando olhámos, ele já ia na 24ª, 25ª, disse, what? Eu não tenho dinheiro, vou agora sair do trabalho, dinheiro zerinho. Como é que eu vou agora ter uma criança? Pois lá disse 32 semanas, eu... Ou seja, São vocês 39, como é que eu em um mês e meio eu vou me descobriram a safar? gravidez no final da gravidez. Exatamente. E como é que isso acontece? Como é que foi o processo? Porque não havia sintomas nenhuns antes, nesses Só no meses todos sushi. de passar. Ias ao sushi, experimentavas o sushi, estranho, uma vez, 2 vezes, vamos ver. Uau, e agora acabei de me despedir e vou ser pai. Se calhar é melhor um bocadinho voltar atrás e vamos fazer esta vida, o mundo mortal, 10 às 5, somos felizes, vamos passear de vez em quando ao centro comercial. E ela disse, não, é para ir em frente, é para ir em frente. Calma, desculpa, antes disso eu só quero perguntar à Rita, só aqui uma pausa. O meu filho era uma cólica renal. Eu cheguei a levar a medicação na veia 2 vezes, estar com médicos conhecidos até da minha mãe e tudo, a tocarem-me na barriga e ninguém detectou a gravidez. Antes de ir partir a pedra do rim ao hospital, pedi à doutora para fazer um beta para ficar descansada, porque senti que não estava bem. Eu usava um fato 34 todos os dias. Olha, tal e qual como tu estás agora, era a minha estrutura física, que também não sou muito alta. E pronto, e lá se Mas tinhas a menstruação, tudo normal. Imagina, eu tinha muitas falhas, continuei a fazer aquilo e tudo mais, porque estava a tomar medicação para partir pedras no rim. Ou seja, achavas que a falta E de... mas isso são coisas da tua cabeça, tu já fizeste um teste e deu negativo. Eu assim, mas doutora, faça-me lá porque não é normal, eu sinto a barriga inchada e ele me diga, eu era magríssima. Pronto. E depois fala-se daquela questão dos bebês ficarem um bocadinho mais aquecidos. Sim. Foi como aconteceu exatamente. E depois não... Isso é um dos maiores medos. Houve. Isso é um dos meus maiores medos. Ou se não me acontecesse a mim, eu não diria que era possível, mas Não. aconteceu. Isso é um dos meus maiores medos, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de me preparar para as coisas. E se eu descobrisse que amanhã Dá vou ter um jeitinho, filho... um enxovalzinho, umas fraldas, mas isso nem isso para isso houve tempo. Opa. Uma pausa rapidinha na conversa para te dizer que se tu estás a gostar desta conversa, há 2 coisas que podes fazer para apoiar o nosso projeto. A primeira é super simples, é só subscrever-te ao canal, é grátis, não te custa nada e ajuda-nos muito mais do que aquilo que tu pensas. E a segunda coisa que podes fazer é comprar os nossos produtos. Neste momento nós temos disponível no nosso site as nossas Conversation Cards. São baralhos de cartas com 100 perguntas que vão despertar conversas vulneráveis entre ti e o teu parceiro ou parceira, com a edição Date Night, ou com as tuas amigas, com a edição Girls Night. Os baralhos custam 25€ e estão disponíveis em www.vulneravelmentefalando.com. De volta ao episódio. Mas pronto, estavas a dizer, sim, e o timing não é nada... Aos nossos olhos, claro, aos olhos de Deus é diferente, mas aos nossos olhos é um timing na tua cabeça. Imagino, estás a pensar, isto é o pior timing possível, eu acabei de me despedir. Dizer, então tinha acabado de receber aqui o finiquito, o chamado finiquito, 2, 3 mil euros, bem. Ia estar no mercado em Belar 5, 6 meses, apertado assim um bocadinho, mas o dinheiro ia aguentar, não, agora vou ter que comprar o cama do bebê, as fraldas do bebê, a roupa do bebê, isso é o pior timing possível. Eu disse, não, wait, vamos acabar já com isto e eu vou voltar a ser uma pessoa normal, não quero ir para o ramo imobiliário, vamos voltar para a Footlocker. Mas ela disse, não, vais arriscar e pronto, olha, vais à luta, queres mais? Vamos tentar ter mais. A mãe dela é como se fosse uma mãe para mim, o pai dela é como se fosse um pai para mim. Nunca vou esquecer que o pai dela, a primeira vez que me viu lá em casa, isto para mim fica marcado. Era meia-noite e tal, uma chuva torrencial, e a mãe disse, não, ficas cá. Só que o pai dela, hoje em dia eu percebo, uma pessoa espetacular, mas é daqueles que andam de um lado para o outro. Não, a minha filha não. Tive basado em casa dela à meia da noite, à 1h da manhã, de smart, um mini smart, a chover torrencialmente, e eu ali por caminhos que só anda-se a pé, e eu descia as ravinas de Vila Franca ali. Cheguei e disse, não, ela nunca mais me mete a vista em cima. O Cota fez-me isto, eu pensei assim, não, este homem fez-me isto, eu nunca mais vou... Mas foi giro. Mas voltaste. Mas tu decides continuar atrás do mercado imobiliário. Nesta altura, quando descobres que a Rita estava grávida, quantas casas já tinhas vendido? 0. E vais à luta. Não, tinha ido experimentar um dia e eu disse, uau. E como é que foi esta fase inicial? Foi muito difícil. Eu nunca me hei de esquecer que eu saía de casa antes das 7 da manhã,
que estávamos a morar na casa dos paizinhos dela em Vila Franca, foi uma ajuda brutal. Casa paga, comida paga por eles, faz toda a diferença. A Rita também ganhava algum dinheiro e ajudava, mas faz toda a diferença ter pessoas assim. Claro que em termos de distância era longe, era Vila Franca, mas eu saía de casa, que eu sempre gostei muito de treinar e então vinha cedo para não apanhar trânsito e treinava. E chegava a casa às 23, das 7 da manhã às 23. Imagina eu a fazer isto, na rua à procura de casas para vender, como me ensinaram bem quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário. Quem é que te ensinou? O teu amigo? Além do meu amigo, os colegas que lá estavam, o broker também era tipo super exigente. Depois acabou mal a história, nossa, cada um foi para o seu lado, mas eu sou-lhe muito grato também. Mas tipo, o que é que você está aqui a fazer? 9, 10 horas? E onde é que há o plano do dia seguinte? Menos 10 horas é para ir para cá. Não, você vai à procura. Mas é 10 da noite. Não, sem clientes não venha para a loja. E eu assim, ok, eu comecei a falar com pessoas, sempre gostei muito de falar com pessoas, aprendi as coisas, até que um ponto ligou-me o senhor, olha, vi aqui a São Martin, a sua publicidade, tenho aqui se calhar uma loja para o senhor vender. Eu, maravilha, vai começar agora. Fui, saí de lá às 10 e tal, avisei a Rita, olha, vou chegar um bocadinho mais tarde porque estou aqui numa apresentação. Na altura não sabia nada, isto era difícil e eu estava a tentar, pronto, me desenrascar. Mas andávamos sempre com uma pastinha, a dizer Hugo Oliveira, número de telefone. Foi então que acabei a apresentação do serviço e o senhor disse, não, vou-te dar a loja para vender. E eu, maravilha. Fui para casa, 11 e tal, meia-noite, nunca me hei de esquecer. Ligam para mim, senhor Hugo Oliveira, sou sim, senhora. Olha, você perdeu aqui a sua carteira. E o que é que lá está dentro? É só a carteira. E eram os meus últimos 50 euros. Eu disse, não, eu não vou mais para este sítio. Vou desistir. Eu não ganho dinheiro, ainda perco dinheiro. Eu estou ali a fazer o quê? E disse, não. Pá, chorei naquela altura, chorei. E a Rita chorou comigo, mas ela disse, não. Vais continuar. E depois também naquela altura havia um chamado Furmanecas, que era um género de um kit de 300 euros ao mês que as imobiliárias davam, um suportezinho durante 3 meses. Era uma imobiliária que se pagava muito menos que os outros, mas em contrapartida dava um apoio e um cashzinho. E continuei, pronto. Ou seja, saí do sítio onde estava efetivo, perdi 50 euros e vou ser pai. Nada, o que é que pode acontecer? É tudo. Não, mas isto só prova a diferença que ter uma mulher com visão, ambição e com fé e confiança no futuro, mesmo que o futuro esteja meio que assim desfocado e que seja incerto, faz muita diferença, porque eu acho que se tu tivesses e tu, pá, eu naquele momento eu também choraria, Bobby Rank, se tivesse perdido os meus 50, pá, eu se tivesse outra pessoa ao teu lado e tu naquele momento com aquela vontade de desistir, o que tu precisas ao teu lado é de uma Rita, mas se tu tivesses uma Joana, uma Antónia, que se calhar também tem uma energia de pá, sim, as coisas são difíceis, não vai dar, não estavas aqui hoje. Uma mulher que saiba ver as coisas faz falta. E quando é que começa a dar certo então? Porque hoje em dia deu muito certo. Começa a dar certo, o mercado imobiliário é brutal. Quando eu cheguei, uma altura péssima para vender, começou a subir. Só que era naquela altura que as casas eram 50, 60 mil euros, mas ninguém as queriam. E então, quando nós chegamos essa agência, não vou dizer o nome, porque claro. para não desrespeitar as outras, porque acho que as agências são pessoas. Mas aquela agência pagava menos que os outros, mas em contrapartida dava-te uma zona. Imagina, tu trabalhares num sítio, mercado imobiliário, e só podias trabalhar 1 ou 2 ruas. O que é que acontecia? Obrigava-me a explorar a rua, a falar com as mesmas pessoas, a ir aos cafés, e deram 1 ou 2 casas. Daquelas que ninguém queria, que não se vendia, mas era da rua, davam. E os meus colegas diziam, pá, isto não presta, pá, está cá há não sei quanto tempo, isto não presta. Eu disse, pá, é melhor que nada, que eu não tenho nada, e pensei cá para mim, ok, não presta. A minha vida até aqui também não prestou, e só dificuldades. Deixa-me ligar às pessoas. Comecei a falar com as pessoas, comecei a baixar aqui 1.000 euros, 2.000 euros, falei com um herdeiro, falei com 2 herdeiros, começou a coisa a aparecer. Foi então que eu li, com a ajuda deles, que eles também tinham os clientes, um gajo arranjava uma boa casa, eles finalizavam a venda e isso deu-me uma força que foi, não, realmente isto dá dinheiro, 600 e tal euros uma casa, 2 casas mais 600, eu disse, não, brutal. Continuei e lá está, o ponto de viragem é tu veres que é possível e que dá dinheiro, e foi isso a minha necessidade na altura. A Rita sabe, trabalhava até mais tarde, e a broker na altura, quem fizesse mais angariações, quem fizesse mais visitas, mais horas,
dava uns cartões que chama-se Dá Valor, que hoje em dia vais ao Continente, dá-me um cartão, dá 100, 50 euros, e estes cartões eu queria ganhar sempre. Porquê? Dava para ir comprar leite para o miúdo, ainda por cima ao Mateus, a Rita só conseguiu amamentar na primeira semana, porque lá está, não se preparou. O que é que acontecia? O miúdo, pelo menos uma vez por semana, tinha que consumir uma lata de leite. E então, esses pequenos coisinhos que eu queria ganhar sempre, às vezes ia buscar coisas, isto nem se vai vender, não vai mal, mas eu vou buscar, pode ser que alguém apareça. E esse dinheirinho que se ganhava, eu comprava aqui uma fralda, comprava ali, com uma falta no Continente. E, o ponto de viragem foi esse. A minha vida foi sempre a necessidade. Por isso é que eu ainda hoje, esquece, eu por mais que tenha pouco ou muito, eu tenho sempre necessidade. E o segredo é ter necessidade, porque um dia em que achar que tem tudo, deixa de ir atrás. E não. A maior coisa, a maior força que nós podemos ter é pessoas certas ao lado e necessidade. Porque dá-nos um necessário. fogo extra. Então tu estavas nessa agência e depois tu já tiveste mais duas, correto? Já trabalhei noutras agências, entretanto, fui sempre uma pessoa que quis sempre um bocadinho mais, e se não me sentia bem, saía. Não era por estar a correr mal, não. Se não me sinto bem aqui, eu vou-me embora. E trabalhei em mais algumas agências. A malta dizia, estás sempre a trocar. Não. Eu a partir do momento em que saio de casa e decidi trabalhar, eu faço o que eu quiser. Não me sinto aqui bem, não vou ficar aqui. Depois começámos a descobrir umas coisas da agência e eu fui o primeiro a sair, e depois vieram todos, também perceberam, e eu fui o Che Guevara ali do sítio, supostamente para uns e mal para outros. Mas a partir do momento em que eu disse, eu vivi isto a minha vida toda, mudar, é só mais uma mudança. Entretanto, trabalhei em outras agências, nunca mais fui maltratado, as pessoas sempre me ensinaram alguma coisa, eu gosto muito de aprender. Se não tiver certo, eu não calo. Digo, não, isto não pode ser assim, experimento. Mas não, isto não é assim. Mas faz isto. Mas isto não é assim, porque... Ou seja, sou muito senhor do meu nariz, mas respeito e gosto de ouvir todos. Mas se não tiver certo, eu sou o primeiro a dizer. Foi então que eu, nas agências, senti a necessidade de ter alguma coisa a mais. Mas porquê? Sou eu que trago os clientes, sou eu que ando à procura. Se calhar está na altura de agarrar-me a alguma coisa minha, fazer crescer algo meu, em vez de crescer o dos outros. Ou seja, ok, vou contribuir para o meu Ferrari, em vez de contribuir para o Ferrari dos outros. Não tenho Ferrari. Senti necessidade de fazer algo meu, porque eu vou continuar a dividir a minha comissão. Um colega queira partilhar, eu vou dividir. Só que está na altura de criar. Ou seja, que a força do X que eu recebi na minha vida, está na hora de ter alguma coisa minha. Minha da Rita, vamos arriscar, está na hora. Ok, espera aí, eu estou numa agência, eu tenho dificuldades, tenho problemas, tenho. E se tivesse os meus problemas? Isto porquê? Porque eu também já tenho uma estrutura. Eu estou nas agências, mas há 5 anos que eu já tenho a Rita a trabalhar comigo, mais 2 funcionárias, já pagava um escritório, ou seja, eu já tinha os custos. Já tinhas uma empresa sem ter. Sem falar que eu comecei a querer crescer e apareceu o Covid. Mas o bom é que era uma microempresa, mini, e nunca entrei em layoff, nunca. Ou seja, sempre consegui cumprir com as minhas coisas. Quando é que tu criaste a tua empresa? A minha empresa, decidi criar a empresa em 2019. E como é que está a correr? Brutal. Hoje em dia fazemos um bocadinho mais que vendas. Por exemplo, eu não sou um comercial normal, eu não sou uma pessoa normal do ramo imobiliário. Eu tenho as minhas coisas, gosto de comprar meus imóveis, remodelar, vender, gosto de ajudar os clientes no processo das remodelações. Ou seja, sou algo mais que um consultor imobiliário. Ou seja, o meu negócio é o imobiliário, mas dou as mãos a várias coisas. Dás apoio, tipo, meio que 360 àquela... Sim, ajuda a pessoa do princípio ao fim. Muitas vezes sou aquele idiota que tem as ideias, olha, faça isto, faça aquilo, porque é que você vai comprar esta casa que está tão cara, compra esta a precisar de obras. Ou seja, ajuda as pessoas nessa questão, e depois as pessoas olham para mim também, que eu trato por eles, basicamente não é o chave na mão, mas é como se fosse, não, esta pessoa, vou confiar nesta pessoa, ele vende as casas, ele dá-me o apoio, se não for bom ele diz, não, este não é bom para si. E há pessoas que escutam e que gostam, e outros que não, que optam por outros colegas, e está tudo bem, porque todos nós no ramo imobiliário temos o direito a ter mais e melhor, e se escolhas ou não dos clientes, e é isso que eu respeito. E acho que todos nós precisamos dos outros, e se me disseres o que é que devia estar aqui, é os nãos, porque se fosse sim a tudo, eu possivelmente era muito facilitismo, e a esta hora se calhar não estava aqui. Não, mas não porquê? Não, mas não porquê?
E atrás sempre, em cada não há sempre uma possibilidade de um sim. Muitas pessoas já me disseram que não e passado 2 ou 3 anos, se calhar, ligam para mim e é agora. Uau, bora lá. Sim, porque esse também é um negócio Sempre foi da fácil. paciência. Esse negócio é preciso muita Eu paciência. sei que há pessoas que trabalharam comigo, se calhar não ficaram contentes. É normal, ao início nós não podemos dar a atenção que queremos. Eu trabalhei em agências onde eu estava contigo, vendia-te a casa, a partir dali fechava a porta e olha, e nós tratamos. Não ia às escrituras, não estava no momento mais feliz dos clientes. Porquê? Porque a agência trabalhava assim. Hoje em dia é impossível para mim não dar um miminho a um cliente, um agradecimento. Não. O cliente pode estar chateado. Está aqui o agradecimento, obrigado por me ter escolhido a mim. Porque podia ter escolhido outros. São muitos. Toda a gente agora faz consultoria imobiliária e o cliente escolheu-me a mim. Cabe-me a mim agradecer. E é um miminho, um pequeno detalhe faz toda a diferença. Um postal, olha, você comprou casa há 6 meses, parabéns. Passado um ano, você comprou casa, parabéns. Pois comprei casa, mas se calhar é pequena, se calhar é grande, se calhar vou precisar de outra coisa. Sim, se as pessoas têm uma boa experiência contigo na primeira casa que compram, com certeza que quando quiserem uma segunda é contigo. Consideras-te um homem de sucesso? Considero-me um homem de sucesso porque tenho mais do que alguma vez pensei ter. Simplesmente por isso, tenho a família perfeita e consigo ter as coisas que quero. Claro que o meu problema é querer sempre mais e agora vou continuar a trabalhar para ter mais. Mas para mim o sucesso vem da felicidade e de poder dizer assim, não, eu tenho o que nunca pensei ter e hoje em dia está tudo bem. Um dia de cada vez, sempre mais. A Rita às vezes, não devias trabalhar tantas horas, mas onde é que tu vais a esta hora? Vou só ali entregar um martinho. Mas tens necessidade? Isso tenho necessidade. Às vezes é só para... Ela diz que eu sou meio hiperativo, é só para poder mandar um bocadinho ao ar as coisas, mas eu sinto necessidade. Porquê? Eu um dia não tive nada e não quero voltar a não ter nada. Portanto, eu sinto que na obrigação de fazer um bocadinho mais. Estavas a dizer há bocado, antes de começarmos a gravar, que hoje faz 5 anos que a tua mãe faleceu. Tu já estavas a ter este sucesso, estava tudo bem com a tua vida, com a tua família, já tinhas família, tinhas o teu filho, a tua mulher, a tua empresa. Pois a vida prega-te mais uma destas. O que é que aconteceu? Difícil. Perder a minha mãe, estar um bocado ausente porque morava em Vila Franca. Eu disse, porquê a mim? Porque a mim tanta coisa que já me aconteceu e agora vai-me acontecer isto. Não parei de trabalhar, continuei. Tu tens que gozar o luto, Não, o meu luto é aqui. É mostrar à minha mãe que eu posso ter um bocadinho mais e melhor. Mas foi muito difícil. Quer dizer, a minha mãe teve aquela vicissitude, teve presa, sai, estamos ali um bocadinho, eu conheço a Rita, vou-me embora da casa, vejo-a de vez em quando, ajudo no que ela precisa, mas não estava com ela. De um momento para o outro, parece aquela doença. Mas porquê a minha mãe? Que doença que ela tinha? Teve um cancro. Mas porquê esta doença? Porquê a minha mãe? Já não chega ao que ela teve. Mas mais uma vez nos veio provar, a vida vem-nos provar que não, nada é certo. E pronto, continua o Hugo. Bora lá. Mas foi difícil. Eu acredito que ainda possa ter aqui alguma coisa dentro que eu não gozei o luto completamente. E a Rita às vezes diz-me isto. Mas vou gozar o quê? Não posso parar. Tenho uma mulher, tenho um filho, tenho uns amigos e eles precisam de mim. Bora lá. Assim no cantinho, choro. Por exemplo, 5 anos que a minha mãe faleceu. Mas se os meus irmãos não mandassem a mensagem, eu se calhar hoje passava o dia sem me lembrar. Porquê? Eu não gosto de decorar datas. Gosto de decorar momentos que foram momentos que tornaram mais forte. Agora datas não. Porque ao fim e ao cabo eu vou ser sempre aquela pessoa que tem medo daquilo que não me faz bem. E passar por estas coisas não me fazem bem. Mas também dão muita força. O miúdo, se eu disser a alguém, diga ao meu filho, mas filho, tu tens de dormir sozinho, não podes dormir com o pai. Ele diz, pai, mas tu dizias que aos 18 anos ainda dormias com a tua mãe, tinhas medo escuro. E eu sei, filho, mas o pai até aos 18 anos não teve aquilo que tu tens hoje. Mas para uma criança vai ser sempre igual. Está certo, Mateus, o pai fica aqui um bocadinho contigo. Mas como é que é possível? Medo do escuro, 17, 18 anos, dormir com a mãe. Mas era aquilo que me fazia sentir bem. Não sei se era medo, se era necessidade. Possivelmente era medo. Mas
medo de a perder, mas eu aproveitei cada momento brutal. Ainda me lembro, às vezes ia para casa sem ir buscar, havia uma casa abandonada, mas eu passava a correr e agora vou para casa, qualquer barulho, ai que é isto? Agora, para terminar, queria falar um bocado sobre o teu filho. E agora também agora tens dois. Tem O dois. que é que os teus filhos te ensinaram? Os meus filhos ensinaram-me que, principalmente uma coisa, eu fui muito difícil para os outros. E os meus filhos são muito difíceis para mim. Têm os dois muita energia, mas ensinaram-me que o amor de alguém faz toda a diferença na minha vida. A necessidade de chegar a casa e poder-lhes dar alguma coisa melhor. Todos os dias aprendo com os meus filhos, todos os dias. Agora a minha filha, 2 anos e meio, da outra vez eu comecei a assobiar, ela assobiou. Assobias? Assobi lá. 2 anos e meio, tão esperta. E eu acho que é um bocadinho do amor e educação que nós... Às vezes sou um bocadinho bruto com o Mateus. Mas porquê? Porque não quero passar o que as outras pessoas passaram comigo. Mas acho que o maior aprendizado que os teus filhos te dão é... Tudo vale a pena. Chegar ao final do dia e dizer, não, eu tive o dia fora de casa, mas vale a pena. E ensinam-me todos os dias a ser um pai melhor. Como a Rita me ensina a ser um marido, não somos casados, mas é como se fosse melhor. E ensinaram-me a ser ainda mais bondoso que as pessoas. E é isso, a melhor definição é eu sou uma pessoa boa, que é o mais importante para mim. E isso é uma coisa da qual tu te deves orgulhar muito, porque tu podias não ser. E acho que em muitos momentos da tua vida era mais fácil escolheres não ser e era mais fácil seguires um caminho que, lá está. Quando foste ao Gocha, a Rita disse que a melhor maneira de descrever é teus aumentos escolhas. E isso é muito importante. Era essa a mensagem que eu queria ter passado às pessoas e tu passaste perfeitamente. Então queria-te agradecer, obrigada por teres vindo aqui, por teres contado a tua história e por teres inspirado as pessoas. Mas há alguma coisa que queiras acrescentar? Obrigado. Um obrigado é pouco, eu só quero dizer às pessoas que é possível. Vou assinar uma frase que para mim é fundamental. Quem diz que consegue e quem diz que não consegue, ambos estão certos. Mas rodeado das pessoas certas não é dos planos certos, porque a vida é incerta, mas rodeado das pessoas certas tudo é possível. E assim termina mais um episódio de Vulneravelmente Falando. Subscreve-te ao canal para não perderes os próximos e aproveita para espreitar estes aqui. Acho que vais gostar.